A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão divulgou na noite de quinta-feira que monitora 205 casos suspeitos do novo coronavírus no estado. Até o momento, não há casos confirmados da doença no Maranhão. Os pacientes estão sendo monitorados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde em municípios do Maranhão. São eles São Luís, Açailândia, Bacabal, Balsas, Cândido Mendes, Caxias, Davinópolis, Duque Bacelar, Igarapé do Meio, Imperatriz, Peritoró, Presidente Dutra, Raposa, Santa Inês, São Benedito do Rio Preto, São José de Ribamar, Timbiras e Timon. A Secretaria Estadual de Saúde descartou 22 casos após os exames laboratoriais apontarem para um resultado negativo e 16 foram excluídos da investigação quando os sintomas não foram compatíveis com a Covid-19. O Centro de Testagem do Maranhão está recebendo a coleta de material para a realização de exames laboratoriais para a Covid-19 e dando orientações sobre as medidas que devem ser tomadas após o laudo. Com relação ao caso suspeito de coronavírus em Presidente Dutra, o Hospital Macro-Regional informa que todas as medidas adotadas na assistência ao paciente seguiram o protocolo do Ministério da Saúde. O paciente aguarda o resultado do exame laboratorial em isolamento domiciliar. O secretário de Saúde do município, por meio de uma coletiva de imprensa, informou todos os detalhes do caso suspeito e ainda fala sobre os testes para a influenza H1N1 e também para a Covid-19 que chegaram no município. O caso suspeito realmente existe, né? Ontem até a gente ficou sabendo mais por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde do que pela própria região. Foi até o deputado Ciro Neto fez um questionamento junto ao Secretário Estadual de Saúde que qualquer caso que houvesse na região, ele fosse comunicado primeiramente à Secretaria Municipal de Saúde, né? Até uma forma que a gente tem, já que a gente tem um comitê agora de crise, tem também a questão da vigilância epidemiológica, para que também acompanhe esses casos. Mas existe o caso de uma pessoa que trabalha na área de saúde, não é funcionário do município de Presidente Dutra, mas que apresentou 2 ou mais sintomas após uma viagem a uma área endêmica. Como o protocolo do Ministério da Saúde preconiza que, nesse tipo de situação, ela está vindo de uma área onde já existe caso confirmado, ela apresentou 2 ou mais sintomas, que ela fosse notificada como caso suspeito, né? Não quer dizer que obrigatoriamente ela seja um caso confirmado, até porque o Maranhão não tem nenhum caso confirmado, a nossa região não tem nenhum caso confirmado. Mas trata-se como um caso suspeito, né? Ela vai ser tratada até quando os exames chegarem, confirmando ou não a patologia. Primeiramente, os testes eles chegaram via gerência regional e o que ficou firmado é que, como a gente tem aqui dentro do município um hospital de um âmbito como é o Socorrão, esses testes vão ser encaminhados para o Socorrão, tá? O que é a situação? O paciente chegou no hospital, está com um quadro que precisa ser feita uma triagem, vai ser feita uma triagem, e a gente só vai encaminhar os pacientes para o Socorrão, para a unidade do Hospital Regional de Presidente Dutra, os casos em que tenham 2, 3 sintomas e sejam mais graves, tá? Chegando lá, vai ser feita uma janela viral com 3 exames, né, sendo que o último é o coronavírus. A partir do instante que você descarta os 2 e que a pessoa continua com sintomas, é que você faz o teste para o coronavírus. O prefeito da cidade, ele, como em alguns outros municípios já estão sendo também decretados, como Tuntum, Barra do Corda, Dom Pedro, ele é um decreto baseado num decreto estadual. Tá? O governador ontem emitiu esse decreto que restringe aglomerações, define cancela, por exemplo, o funcionário público da área de saúde está com suas férias canceladas, né? Licença-prêmio também cancelada, porque, como eu falei, é um momento de guerra, né? No decreto municipal, ele define algumas situações, como a questão de aglomerações, fechamento de bares, né? Essa semana foi feito um decreto também municipal, na qual se fechou as escolas. Durante 15 dias não iria haver aula. E aí sempre ficou aquele questionamento: do que adianta você fechar uma escola se um bar continua aberto, né? Faltam as pessoas tomar consciência de que é uma doença que ela é transmissível, que eu estou num ambiente, às vezes, com som alto, falando próximo de uma pessoa, passando a doença de um para o outro.
Então, esse decreto ele restringe algumas movimentações, dá algumas orientações, inclusive até alguns cultos religiosos. A maneira como, por exemplo, os restaurantes vão ter que posicionar as suas mesas numa distância mínima de 2 metros, né? E que também foi criado um comitê de crise. O município criou aqui, junto com esse decreto, um comitê de crise formado basicamente por membros da Secretaria Municipal de Saúde, por membros do setor de finanças, da Guarda Municipal, porque a gente vai precisar, às vezes, ter algumas ações enérgicas em relação a algumas atitudes que terão que ser tomadas, e o financeiro, que é claro que é a parte que custeia isso tudo, né? E o que a gente pede, mais uma vez, é que as pessoas tomem consciência de que se tem uma doença, gente, que... Você pega o caso da Itália. A Itália até ontem tinha morrido 3 mil e poucas pessoas, quase 3.500 pessoas. Imagine o que é isso aí, gente, num caso como o Brasil. A Itália é um país pequeno. O Brasil é muito, infinitamente maior do que a Itália. E faça isso proporcionalmente, né? A gente tem hoje no Brasil 600 e poucos casos, mas a gente sabe que são casos confirmados. Se você for pegar os casos que realmente não conseguiram fechar diagnóstico ainda, essa quantidade é muito superior, né? Infelizmente, caso não haja intervenção divina, a tendência só é piorar.